Uma certa feita, um discípulo foi até Buda e lhe perguntou: por que poucas pessoas iluminadas existem? Buda lhe respondeu: vá ao vilarejo e pergunte às pessoas o que elas mais desejam. O discípulo retornou e lhe respondeu: fui ao vilarejo, entrevistei inúmeras pessoas e obtive múltiplas respostas. Alguns querem um bom casamento, outros almejam riquezas. Há aqueles que querem fama e poder e outros que ambicionam prestígio e reconhecimento. Buda fitou em seus olhos e lhe disse: já tens a sua resposta. Há poucas pessoas iluminadas, porque raríssimos são aqueles que almejam viver de modo simples e natural. A paz, aquilo que eles ambicionam, já está presente no vento que sopra, no ar que você respira, nas nuvens que caminham, no sol que aquece, na chuva que cai. Iluminação é viver de modo natural e simples. Seja natural e estarás no caminho certo. A iluminação é una ao Sahaja, o caminho natural, a via da naturalidade, a via da espontaneidade, pois nesta via você reconhece que não há nada a ser reconhecido. Você identifica que não há nada a ser identificado. Você descobre que não há nada a ser descoberto. É necessário apenas experienciar a vida com totalidade e plenitude. É interessante que a Bíblia, ao falar dos conterrâneos e contemporâneos de Noé, ela diz que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Notem que os povos pré-diluvianos se comportavam como as pessoas nos dias de Buda. Buda viveu por volta do ano 600 a.C. Os povos pré-diluvianos são ainda de um período bem mais distante. Desde os primeiros aglomerados humanos até a contemporaneidade, pouco se mudou. Embora o homem tenha progredido tecnologicamente, a expansão da consciência caminha em passos lentos. O homem equivocadamente tem buscado no efêmero, no transitório, no passageiro, a sua felicidade. E ele tem se frustrado, pois o seu foco, o seu olhar está direcionado para o lado errado. Pouquíssimos são aqueles que neste lapso entre a vida e a morte olham para dentro e descobrem a essência, a dimensão mais profunda do ser, a chama que pode iluminar toda a sua multidimensionalidade. É por isso que há poucas pessoas iluminadas. Jesus, ele foi muito claro ao dizer: aonde está o seu tesouro, aí também está o seu coração.
Se o seu tesouro está nas coisas fugazes, consequentemente, ele será de pouca valia, pois o verdadeiro tesouro deve ser inavaliável, incalculável, não corruptível. O verdadeiro tesouro está nas coisas imateriais. Quando o nosso coração está na horizontalidade, nas coisas perecíveis, nas coisas terrenas, consequentemente, permaneceremos toldados pela ignorância. A iluminação é moksha, é a grande libertação. Porém, o homem está aprisionado, está encarcerado. E a carcereira é a ignorância. Mas uma vez que a ignorância é identificada, há possibilidades do homem se livrar desses ferrolhos, desses grilhões, dessas correntes que o aprisionam e não lhe permite viver abundantemente. O foco, ele está errado. As pessoas não entendem um fenômeno simples. Nas páginas do Novo Testamento, esse fenômeno é chamado de conversão. Mas conversão não é um católico se tornar evangélico, um evangélico se tornar adventista, um adventista se tornar umbandista, um umbandista se tornar Hare Krishna, um Hare Krishna se tornar budista, um budista virar um taoísta se tornar um judeu. Conversão não é isso. Isso nada mais é que uma mudança de um sistema de crença para o outro. Conversão, no grego, é retorno, é voltar para si, é olhar para dentro e reconhecer que a sua essência é Sat Chit Ananda, é verdade, é consciência e bem-aventurança. Interessante é que a palavra Ananda também significa orgasmo dos orgasmos. As pessoas têm procurado prazeres fugazes, entorpecentes, têm buscado prazeres por meio do ouro, da prata, dos recursos, dos bens materiais, das múltiplas experiências oportunizadas pelos recursos materiais, estão restritas à sensorialidade e autoescravizada por elas, pois não possuem referência. Seus picos excitatórios advêm das camadas periféricas, não experienciaram a bem-aventurança, o orgasmo dos orgasmos que advém da essência do ser. É interessante que muitas pessoas pensam que a iluminação é algo que a ser conquistado ritualisticamente. Compreenda que a iluminação é um acidente, ela acontece de repente, não há possibilidades de você comprá-la, de você conquistá-la, de você, de alguma forma, manipular este acontecimento, pois ele ocorre de modo natural e sem aviso prévio. Buda, por exemplo, se iluminou
sentado embaixo de uma árvore. Moisés se iluminou apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. De repente, ele contemplou um arbusto natural envolto em um fogo sobrenatural. Lao Tzu se iluminou observando uma folha seca se desprender de uma árvore. Cada pessoa teve uma experiência. Paulo de Tarso se iluminou a caminho de Damasco enquanto cavalgava. Cada um teve uma experiência. Essa experiência não pode ser reproduzida, ela é única, ela é singular, ela é distinta. Cada um há de experienciá-la de uma forma. Eu sou apaixonado pela história da monja Shiono. Segundo Osho, no livro Nem Água Nem Lua, Shiono era uma mulher belíssima. E ela almejava experienciar essa dimensão oceânica. Ela buscava a iluminação. Ela não tinha prazer nas coisas fugazes, efêmeras e transitórias. E desde muito nova, ela buscava algo mais. Porém, por ser muito bela, ela foi recusada em inúmeros mosteiros. Ela não foi aceita como discípula, pois, como os monges fazem votos de castidade, os responsáveis pelos mosteiros temiam. Uma mulher bela como Shiono poderia atrapalhar suas práticas meditativas, aflorar desejos e outras peculiaridades. Em decorrência disso, Shiono foi frustrada em todas as suas tentativas de ser aceita em um monastério. E ela chegou ao extremo, visto que havia grande resistência em decorrência de sua beleza. Shiono queimou o próprio rosto e fez nela inúmeras cicatrizes. De modo que, quando ela retornou a um dos mosteiros para ser aceita, o responsável não a reconheceu e aceitou ela como discípula. E Shiono viveu nos monastérios, no mosteiro por muitos anos, objetivando a iluminação. Porém, anos de estudo não foi suficiente. Estarei lendo a experiência de Shiono fidedignamente para que nada se perca. Perceba a beleza deste singelo relato. Por anos, a monja Shiono estudou sem conseguir chegar à iluminação. É bem provável que ela tenha estudado 10, 20, 30 anos, mas pela via do estudo, pela via do conhecimento, pela via da erudição, Shiono não atingiu a iluminação. Uma noite, estava ela a carregar um velho pote cheio de água, enquanto caminhava e observando a lua cheia refletida na água do pote. De repente, as tiras de bambu que seguravam o pote inteiro partiram-se e o pote despedaçou-se. A água escorreu, o reflexo da lua desapareceu e Shiono iluminou-se. A posteriori, ela escreveu em um diário: de um modo ou de outro, tentei segurar o pote inteiro, esperando que o frágil bambu nunca se partisse. De repente, o fundo caiu, não havia mais água, nem mais lua na água, apenas o vazio em minhas mãos. Notem que
Durante o período que Shiono ficou no mosteiro estudando, ela não atingiu o desejado de sua alma, mas foi numa noite de lua cheia, quando ela carregava um balde de água e percebia a lua refletida nas águas, e em dado momento as tiras de bambu se romperam, o pote se espatifou, e naquele momento não havia nem água, nem lua. E nessa experiência singela, porém profunda e significativa, Shiono se iluminou. Naquele momento, ela transcendeu a mente. Naquele momento, ela transcendeu o reflexo e pôde experienciar o real. As cortinas de Maia, os véus de Maia se rasgaram. E Shiono experienciou o Nirvana, o Samadhi, a consciência cósmica. É interessante que foi de repente, não foi algo programado, não foi algo planejado, não foi algo arquitetado. Aconteceu tão misteriosamente como a chegada da primavera, que desabrocha as flores. Chegou misteriosamente como o orvalho do amanhecer. De repente, naturalmente, espontaneamente. É claro que houve um preparo. Sua mente estava voltada, seu coração, melhor dizendo, estava voltado para as coisas essenciais. Mas não foi pela via do conhecimento, não foi pela via ritualística, não foi por obras para que ninguém se glorie. A iluminação é como a graça, é favor imerecido, é uma dádiva, é um presente do grande mistério. E quanto mais natural e simples é um indivíduo, mais próximo ele se encontra desta realidade. Concluo esta singela reflexão com uma outra narrativa de um menino que foi até o mestre e lhe perguntou: se eu me dedicar, em quanto tempo atingirei a iluminação? O mestre respondeu: 10 anos. E se eu me aplicar mais do que os seus discípulos e fazer tudo conforme me for designado, em quanto tempo atingirei a iluminação? O mestre respondeu: 20 anos. E se eu me desdobrar, dormir pouco e me dedicar única e integralmente a esta meta, a este objetivo, em quanto tempo atingirei a iluminação? O mestre lhe respondeu: 30 anos. O menino ficou em estado de perplexidade, atônito, e indagou o mestre: por qual motivo? Quanto mais eu me esforço, mais distante se torna a iluminação. E o mestre lhe respondeu: é porque enquanto estiveres com um olho em seu objetivo, terás apenas um olho para trabalhar. Em decorrência disso, mais distante se tornará o caminho, mais longe estará a meta, mais dificilmente atingireis o alvo. Não fique aficionado, tire os olhos do objetivo, canalize toda a sua atenção para o momento presente, pois é no momento presente, é na imediaticidade do agora,
que essa indescritível experiência se realiza. Quanto mais se ambiciona esta meta, mais distante ela se torna. Mas à medida que o indivíduo se harmoniza à naturalidade, à simplicidade e à espontaneidade do ser, a qualquer momento, esta dádiva, esse grande mistério, de desabrochar da ambiência mais profunda do seu ser. E o indivíduo que dantes estava dormindo se desperta e se torna um Buda, que significa aquele que se despertou. O sono vai embora e o indivíduo experiencia a plena consciência. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão.